Olá, meu nome é Alexandra, eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, localizada no estado de Minas Gerais, no Brasil. Eu venho apresentar um projeto de extensão desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET Pedagogia, cujo título é Experiências Educativas através do podcast PET Pedagogia da UFOP. Bom, como que surge essa proposta desse projeto de extensão? No ano de 2021, o PET Pedagogia assim, foi uma realidade de vários contextos sociais. Então, o PET Pedagogia ele se viu no desafio de trabalhar remotamente devido ao contexto da pandemia, né, do Covid-19. E, ao pensar em alguma atividade, alguma ação extensionista que nós pudéssemos desenvolver de forma remota e utilizando os recursos online, nós pensamos nesse projeto de extensão. Nós iniciamos a atividade, as gravações dos episódios, em 2022, abordando temas relevantes do campo da educação e também questões atuais, pensando em contextos a nível local, nacional e também internacional. E também abordamos temas ligados à educação e diversidade, por exemplo, gênero e sexualidade, a vivência de mulheres trans no meio acadêmico, relações étnico-raciais, e basicamente os nossos temas têm girado em torno desses assuntos. O nosso referencial teórico tem dialogado na área de educação e tecnologia, considerando que, de acordo com Ferreira e Castro, as pessoas não vivem mais como viviam nos tempos em que as tecnologias não eram usadas como são hoje. Essa nova dinâmica determina também novos caminhos relacionados ao ensinar e ao aprender. Então, a gente viu na possibilidade do podcast, né, pensar em inclusão, né, do uso da tecnologia na disseminação do conhecimento e fomentando ainda mais o processo formativo dos nossos estudantes da pedagogia. Os objetivos desse projeto de extensão são compartilhar experiências e ideias com estudantes, profissionais de educação e áreas afins, criando um espaço acessível para debate sobre desafios e tendências no campo educacional, tanto dentro e fora da universidade. Também é promover um diálogo enriquecedor que aborde as diversas dimensões da educação e de relevância social, e contribuir para o crescimento mútuo e a criação de soluções inovadoras para os desafios educacionais contemporâneos, contribuindo assim para o processo formativo dos nossos petianos e petianas. Bom, como que nós temos realizado esse projeto? Inicialmente, o nosso grupo, ele é composto por 12 estudantes vinculados ao curso de pedagogia, e eu, como tutora desse programa. Então, inicialmente, nós realizamos uma reunião e pensamos em possíveis temáticas para abordar no podcast. Escolhido esse tema, nós convidamos um especialista, um profissional, alguém que tenha experiência naquele assunto, para participar da gravação e contribuir aí sendo um convidado especial do podcast. Posteriormente, a equipe envolvida nesse projeto de extensão elabora um roteiro para ser de condução do próprio episódio, mas também abordando questões relevantes de serem abordadas pelo convidado que vai participar desse episódio. Então, nesse processo, os estudantes, né, têm que aprofundar sobre o assunto, procurar informações sobre aquele tema. Posteriormente, a gente passa para o processo de edição, o que tem sido um desafio para a equipe, considerando que nós não somos da área de comunicação e não temos equipamentos e recursos específicos para esse processo de captação de áudio e de edição também, então isso tem sido feito de uma forma mais amadora. Feito esse processo de edição, né, tentar deixar aí um episódio mais interessante, fazendo alguns recortes, algumas edições, para que o ouvinte possa interagir de fato nessa discussão do assunto que vai ser abordado. Posteriormente, esse processo de edição, nós fazemos a publicação e a divulgação desses episódios. E aí nós utilizamos a plataforma de streaming, o Spotify, para divulgar esse trabalho, considerando a sua gratuidade e também considerando que ela tem uma repercussão a nível nacional e também internacional.
Como resultados, nós já temos 8 episódios gravados. No primeiro, nós falamos um pouco do programa de educação tutorial, PET Pedagogia, e falando, inclusive, dessa proposta de criação dos podcasts. Posteriormente, nós tratamos de temáticas mais específicas no campo da educação, sendo o segundo episódio falando dos desafios enfrentados pelos estudantes universitários, o que é ser um estudante e ser um trabalhador ao mesmo tempo, que é uma realidade dos nossos estudantes, em grande maioria do curso de pedagogia. Também abordamos auxílios estudantis e vivências universitárias, como ter acesso às políticas de permanência estudantil. No terceiro episódio, falamos um pouco sobre o movimento estudantil, a importância do engajamento social dos estudantes para as pautas da educação, mas também as pautas de cunho social, e abordamos aí junto a participação especial do Centro Acadêmico da Pedagogia da UFOP. No outro episódio, nós tratamos das vivências das mulheres trans na educação, pensando nos desafios, nos avanços. Elas trouxeram um pouco as suas trajetórias e suas histórias de vida. E falamos também da maternidade e os estudos na universidade, o que é ser mãe e ser universitária ao mesmo tempo, quais são os apoios que a universidade dispõe para esses estudantes, e também o que falta, as limitações. E agora, por último, nossas últimas 2 gravações, nós abordamos as cotas na universidade, pensando sobretudo aí na importância das políticas de ações afirmativas e trazendo especificamente as contribuições das cotas raciais. Então, inicialmente, nós tivemos a participação de um educador, de um profissional da área, e, posteriormente, o nosso último episódio, gravado até o momento, trouxe a perspectiva da discussão das cotas na perspectiva de um estudante. Bom, dentro desses resultados também, nós já verificamos, né, que esse podcast tem contribuído para a disseminação de saberes, uma vez que a gente traz estudantes para pensar em todo esse processo de elaboração, mas também convidados, e essa divulgação é feita de forma ampla pelo PET Pedagogia. Isso permite também um vínculo com o público interno e externo, né, não fica preso somente ao público acadêmico, e traz contribuições significativas para o processo formativo dos estudantes que estão envolvidos, porque eles precisam aprofundar um pouco sobre aquele assunto, sobre aquela temática que vai ser abordada, para pensar no roteiro e na própria condução do podcast. Como considerações finais, né, eu queria pensar que cada história abordada no podcast é resultado de uma experiência única, demonstrando a diversidade e a complexidade das vivências no ambiente acadêmico e também social. E essas abordagens promovem reflexões sobre as dificuldades enfrentadas por diversos grupos sociais, destacando a importância da inclusão e promoção do pertencimento às redes de convívio, assim também contribuindo para a edificação de um sujeito plural em conhecimento e engajado na comunidade acadêmica no campo da educação. Bom, para quem tiver mais interesse em conhecer o nosso trabalho, escutar os podcasts, ou manter algum contato com o PET Pedagogia, nós temos aí o nosso e-mail e o nosso perfil no Instagram, PET Pedagogia UFOP. Lá, inclusive, vocês encontram o link para acessar os episódios do podcast lá na plataforma do Spotify. Aqui são as referências que nós utilizamos, que deu apoio a esse trabalho, e é isso. Eu agradeço pela participação. Muito obrigada.